Hoje nós vamos meditar na segunda parte dessa carta de Judas à igreja, a partir do versículo 12. Então, vamos pedir a direção do Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus, eu entrego essa meditação em tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco através desse livro aqui de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele diz, no 12, né? Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apresentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, lavadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Só lembrando que ontem nós havíamos falado de 3 pessoas, né? Nós falamos deles, de Caim, depois de Balaão e de Coré. Esses 3 fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus, porque eles feriram o seu próximo, fizeram mal ao seu próximo. E aí ele fala, esses são manchas em vossas festas de amor. O comentário do bispo diz assim, esses são manchas. Judas fez uma descrição do perfil dos falsos mestres. Eles atuavam entre os cristãos com a finalidade de corrompê-los. Os membros mais prósperos da igreja promoviam anualmente uma festa de confraternização em que todos os demais eram convidados, inclusive os órfãos, as viúvas e os pobres. No meio deles estavam os falsos mestres que não possuíam nenhum afeto pelos necessitados, mas estavam ali apenas para se aproveitarem do banquete. A presença deles levava a sujeira e contaminação espiritual. Assim Judas os chamou de nuvens sem água, levadas pelo vento. Em outras palavras, o apóstolo disse que eles não possuíam dentro de si a água que produz vida e oferece aos sedentos o alívio para as suas angústias e tristezas. A palavra de Deus, totalmente diferente dos verdadeiros servos do Altíssimo, que como nuvens carregadas derramam torrentes de água da vida sobre os necessitados, tirando suas almas da sequidão e da amargura. Então, esses falsos mestres eram, na verdade, egoístas, né? Eles olhavam apenas para si mesmos. A parte B, são como árvores murchas, isto é, os falsos mestres eram como árvores secas e doentes que não possuíam folhas nem vida. Eram como a figueira estéril que, por não poder dar frutos, se tornou inútil e por isso foi amaldiçoada por Jesus. Judas descreveu esses homens como uma árvore 2 vezes morta, cujas raízes foram arrancadas da terra, e significa que não havia mais o que fazer para recuperá-los. Diante disso, eles jamais poderiam produzir os frutos da verdade e da justiça, porque viviam na iniquidade. Além do mais, não foram plantados por Deus em sua casa, por isso seriam arrancados. Já os que servem ao Senhor com sinceridade e retidão são chamados de árvore de justiça, plantados por Ele para a sua glória. Então, quando a gente diz assim, mas não houve oportunidade, não há chance para ele, não há esperança para ele, há chance, há esperança, há todas as condições para eles mudarem. Mas uma coisa eles têm e que eles não vão abrir mão, o orgulho. Porque o que levou o Satanás a perder toda a glória que ele tinha e cair aqui na terra profanado, foi o orgulho. E a pessoa que tem orgulho, dificilmente ela se quebranta. Mesmo vindo os problemas, porque os problemas vêm normalmente para o orgulhoso, para quebrar aquele orgulho e fazer ele entender que ele precisa depender de Deus. Mas aquele caso, o caso desses falsos mestres, eles já estavam tão dominados pelo orgulho e por Satanás, que eles já não conseguiam mais se voltar para Deus. No 13, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Comentário do bispo diz, ondas impetuosas do mar. Quando o mar está agitado, suas ondas quebram nas praias e nas encostas, causando destruição e despejando todo tipo de sujidades. Assim são os perversos, pois quando abrem a boca para falar, os efeitos são terríveis. Suas palavras só trazem morte e destruição, já que carregam em si o espírito do orgulho, da vaidade
e da ganância. O apóstata são como estrelas errantes, ou seja, ficam vagando de um lugar para o outro sem brilho algum, sem rumo e sem direção. Todos os que os ouvem e os seguem ficam na mesma situação. Contudo, os verdadeiros servos de Deus brilham neste mundo dominado pela maldade, pela corrupção, e brilharão por toda a eternidade, porque trazem dentro de si o Santo Espírito. E continuando no 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Você sabe que Enoque, ele foi arrebatado vivo, né? Ele desapareceu, porque Deus o levou, com o corpo, com tudo. E ele já havia profetizado: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos. Mas onde eu leio isso na Bíblia? De fato, é uma parte, né, em que nós não temos acesso a ela. Talvez tenha sido uma escritura que foi perdida ao longo do tempo, mas que aqui Judas faz menção a ele. O comentário do bispo diz: eis que é vindo o Senhor. Na segunda vinda do Senhor Jesus haverá o julgamento dos que não o aceitaram. Nesse terrível dia para os ímpios, seus pecados serão expostos como prova inequívocas da sua condenação. Diante disso, o momento de decidir a quem desejamos servir é agora, pois amanhã pode ser tarde demais. E a quem servimos, seja ao Senhor da luz, seja ao Senhor das trevas, pertencerá a nossa alma por toda a eternidade. Então, quer dizer, aqueles que fazem o mal e pensam assim: mas eu não estou me dando mal. Eu estou fazendo tudo o que eu faço, mas nada de mal está acontecendo. A questão não está agora, está no porvir, está no julgamento. Nesse dia, todos nós seremos julgados pelo que fizemos. O 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O comentário do bispo diz o seguinte: e eis que é vindo o Senhor. Na segunda vinda do Senhor Jesus, haverá o julgamento dos que não aceitaram. Neste terrível dia, para os ímpios, seus pecados serão expostos como provas inequívocas da sua condenação. Diante disso, o momento de decidir a quem desejamos servir é agora, pois amanhã pode ser tarde demais. E a quem servimos, seja o Senhor da luz, seja o Senhor das trevas, pertencerá a nossa alma por toda a eternidade. A eternidade, né? Ou com Deus ou com o diabo. Quando a gente fala eternidade, não são alguns dias, alguns anos, não tem fim. E aí o 16: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aí o comentário diz assim: murmuradores. Uma pessoa estragada, moral, espiritualmente, é como uma fruta podre que contamina as demais. Além de ficar bajulando determinadas pessoas para atingir seus objetivos, ela vive reclamando da sua situação e sempre encontra justificativa para tudo o que enfrenta. Essa pessoa tem sempre um culpado para os seus conflitos e problemas, mas na realidade é muito orgulhosa para admitir que a única responsável por suas aflições é ela mesma. Aqueles que chegam ao extremo do sofrimento e ainda se negam a ter a humildade de confessar que se deixaram levar pela vontade da própria carne. Ademais, não reconhecem que estão colhendo o que plantaram. Se não houver confissão, arrependimento sincero e a busca pelo perdão divino, não haverá salvação, pois continuarão presos aos seus pecados. Diante disso, se lamentar, encontrar culpados ou se fazer de vítimas são atitudes que só conduzem ao fracasso neste mundo e, no final, à morte eterna. Então, quer dizer, murmuradores, né? Nós encontramos eles também na saída do povo do Egito, né? O povo murmurou muito e isso causou ira em Deus. Fez com que eles morressem no meio do caminho e não herdassem a terra prometida. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais
vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E olha, nós temos visto isso tão claramente, né? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, mas eles pregam uma coisa, né? Eles estão falando uma coisa, pregando a palavra de Deus, mas eles vivem outra. Eles estão falando, mas não vivem o que eles falam. Eles na prática fazem tudo errado. Eles na prática, eles estão vivendo no erro, no pecado. Mas à frente das pessoas, eles estão pregando o correto, o certo, a palavra de Deus. Quer dizer, é exatamente isso aqui, ó. Haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer, eles estariam fazendo os seus desejos impuros acontecerem. Aí o comentário diz assim do Bispo Macedo: lembrai-vos das palavras. Judas exorta os convertidos a se lembrarem dos ensinamentos dos apóstolos, os quais orientaram acerca dos falsos profetas e dos falsos mestres que se levantariam para confundir e dispersar as ovelhas, homens que pela falta de temor a Deus andariam de acordo com os seus desejos malignos. Eles próprios se separariam da verdadeira doutrina do Evangelho e levariam alguns a também se separarem e a caírem nos mesmos erros e na mesma perdição. Esses falsos mestres e seus seguidores viveriam na devassidão e se entregariam às paixões da carne por não possuírem o Espírito de Deus. E seguindo para o 19, estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, quer dizer, essas pessoas que nós vemos pregando uma coisa e vivendo outra, porque elas não nasceram de Deus. Elas não têm o Espírito Santo. Elas vivem, na verdade, aliadas ao seu pai, a mentira. No 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, edificando-vos a vós mesmos. Eu não posso esperar que o meu pastor venha me edificar na rocha. Eu não posso esperar que o bispo me edifique na rocha. Eu me edifico. Então, eu tenho que buscar. Eu tenho que investir na minha fé. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Então, são coisas que eu não posso esperar que os outros façam por mim. Eu preciso fazer. O Senhor Jesus falou sobre aqueles dois homens, né? Ele preferiu cavar sobre a rocha e edificar sua casa sobre a rocha. E o outro, por ser até mais rápido, preferiu fazer a sua casa na areia. Mas quando veio a tempestade, o vento, as ondas, derrubou a casa construída na areia, mas a que estava sobre a rocha permaneceu. Então, nós temos que edificar nossa casa, nossa vida sobre a rocha. O comentário do bispo diz assim, mas vós, amados, os conselhos finais de Judas são para aqueles que haviam se convertido a Jesus, a fim de que se fortalecessem espiritualmente por meio de uma fé santa e sadia e pela comunhão com o Espírito Santo. Só assim eles poderiam se conservar na presença de Deus enquanto aguardavam a vinda eterna. Esse conselho é para todos nós que almejamos, acima de tudo, a salvação de nossa alma. Há muitos perigos espirituais à nossa volta. Por isso, precisamos estar atentos para não cairmos em nenhuma das ciladas do diabo. E aí, continuando agora no 21, né? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, assim como ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para a morada celestial, nós temos que aguardar isso vivamente todos os dias. Então vale a pena você desconsiderar todas as coisas desse mundo para você considerar apenas a morada eterna no lar celeste. 22. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. O comentário diz o seguinte do bispo: salvai alguns com temor. O servo do Altíssimo assume grande importância no reino de Deus. Ele atua como instrumento em suas mãos para salvar os perdidos, despertar as pessoas dos maus caminhos e levá-las à verdade que liberta. Contudo, da mesma forma que luta para salvar alguns, esse servo tem o cuidado de conduzir a sua vida com temor diante de Deus. Por isso, vigiai o tempo todo,
para não ser seduzido pelo pecado. Esse é um sinal marcante do nascido de Deus, pois ele odeia a injustiça e tudo que representa uma ameaça à sua comunhão com o Altíssimo. Para permanecer trajado com as alvas vestes da salvação, ele se sujeita à vontade do Senhor e busca sempre a sua compaixão, pois sabe que ninguém está livre de pecar. E na sua comunhão com o Espírito Santo, que recebe forças para salvar o que está perdido e preservar a própria salvação. Então, se eu não buscar por mim próprio, eu não vou ter forças nem condições de ajudar o meu próximo. O 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. O comentário diz assim, apresentar-vos irrepreensíveis. O ápice da carreira cristã se consolida com a eternidade junto ao Pai. A única maneira de guardar a salvação, até que este glorioso momento sobrevenha, é por intermédio do Senhor Jesus. Nele estamos justificados dos nossos pecados e somos protegidos de todas as investidas do diabo. É no seu Espírito que encontramos refúgio, paz e segurança, pois ainda que enfrentemos as mais difíceis lutas e os mais terríveis desertos, Ele estará conosco e não nos desamparará. Portanto, o Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz sem mácula à presença do justo juiz e que nos faz conquistar a eterna glória e alegria de morar para sempre junto a Ele. E graças a Deus. Esse é no seu Espírito que encontramos refúgio, paz e segurança. Então, é nele que você encontra. Você não vai encontrar isso em outras coisas, nem em pessoas, nem em bens, mas somente em Jesus. Enquanto você não compreender isso, isso se torna apenas uma teoria que você gostaria que ela funcionasse para você. Mas é necessário buscar. O segredo está na busca. O segredo está na sua oração, em você ter comunhão com Deus. Assim como, por exemplo, você tem um amigo, uma amiga, que você conversa com ela sobre tudo, né? Você confia nela, você fala os seus segredos para ela. Então você tem comunhão com esse seu amigo, sua amiga, porque você fala com ela, você conversa com ela. Você é capaz de falar com essa pessoa todos os dias, você liga para ela para conversar com ela. Mas quando você transfere a sua confiança para Deus, Deus se torna o seu melhor amigo. Aquela pessoa que vai continuar sendo sua amiga, ela passa a ser a segunda, porque Deus passou a ser o primeiro. E aí você faz de Deus o seu melhor amigo. E é muito provável acontecer de você que tem esse melhor amigo, ele até ficar com ciúmes de você com Deus, porque você vai terminar falando mais com Deus do que com ele, porque Deus vai passar a socorrer você e a livrar você dessas dores e angústias da sua alma. Espero ter ajudado. Amanhã nós vamos começar o livro de Apocalipse. Olha, esse livro é muito poderoso e só o fato de nós ouvirmos, lermos, já somos abençoados. É o único livro da Bíblia que quem lê já tem uma promessa de bênção para ele. Então, nós vamos ser muito abençoados ao ler o livro de Apocalipse. Eu peço que Deus me dê condições de ler, meditar com você e transmitir o que Deus vai querer falar. Porque é um livro que tem muitos símbolos, tem muito simbolismo, tem muita coisa que precisa ser desmistificada. Mas a Bíblia do Bispo Macedo, ela nos ajuda muito nessa leitura, porque ela tem toda a informação ali nela, graças a Deus. Nós vamos meditar nesse livro de Apocalipse e eu tenho certeza que ele vai falar forte com você e, principalmente, ele vai colocar o temor de Deus no seu coração. Se é isso que você quer, eu convido você a participar comigo, tá bom? Fique bem, que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.